Então aqui é o estudo das funções, né? Então vão ser as atividades 7, 8, 10 e 11. A 9, que vai estar faltando aqui, é referente ao vídeo anterior lá, que é aquele da função polinomial do primeiro grau, né? Que a sequência estava errada no caderno do aluno. E todos falam de função polinomial do segundo grau, beleza? Aí se tiver dúvida, você abre o áudio aí, daí você pergunta, que daí eu explico melhor. Então, a atividade 7 é essa daqui, ó. Identifique se a representação gráfica das funções a seguir é uma parábola com a concavidade direcionada para cima ou com a concavidade direcionada para baixo. Tá? Então, só para lembrar aqui, quando a gente fala função polinomial do segundo grau, tá? Quando a função polinomial do segundo grau está relacionada aqui à equação do segundo grau, né? A equação do segundo grau. Então, como é que funciona a equação do segundo grau? Na equação do segundo grau, se você lembra, a gente encontrava lá o x1 e o x2 através da fórmula de Bhaskara, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui a função f de x, essa daqui, ó. F de x é igual a 3x ao quadrado menos 5x mais 1. Então, para determinar o valor de x1 e x2, lá no ensino fundamental, né? Primeira série do ensino médio, a gente calculava o Bhaskara, que era o delta, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o valor do C. Depois eu fazia o x é igual a menos B mais menos, né? Raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o A. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Na equação, qual que é o conceito aqui da equação? A equação, a gente vai encontrar um valor de x, tá? Eu tinha lá 3x ao quadrado menos 5x mais 1. Tudo isso daqui é igual a zero. Então, quando eu igualo a zero, eu tenho uma equação, tá? E eu tenho que encontrar um valor para x, para que toda a sentença aqui da primeira parte da equação seja igual a zero, tá? E esses valores vão ser o valor do x1 e do x2, beleza? Na função, qual que é a diferença da função e da equação? Na equação do segundo grau, eu sempre vou encontrar dois valores para x, sempre x1 e x2, beleza? Na função, o que acontece na função? Na função do primeiro grau, a gente não vai ter essa parte aqui igual a zero, e a gente vai substituir por f de x igual a equação tal. O que esse f de x aqui representa? Que agora eu vou escolher os valores de x. Tá? Eu vou escolher qualquer valor de x. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 1 milhão. Tá? O valor de x que eu escolher, por exemplo, nessa função aqui, vou falar que o x vale 1. Vai ficar assim, ó, 3 vezes 1 ao quadrado menos 5x mais 1. Tá? Então, 1 ao quadrado aqui é 1. 3 vezes 1 vai ser 3. Menos 5 vezes 1 é 5. Mais 1. Tá? Então, 3 menos 5 vai ser menos 2. E menos 2 mais 1 vai ser igual a menos 1. Tá? Então, olha só. Na equação, eu vou ter sempre dois valores para x. x1 e x2. Na função, eu escolho o valor de x. Nesse caso aqui, eu escolhi o valor de x igual a 1. Em consequência disso, eu vou ter um valor de y igual a menos 1. Tá? E esse daqui vai ser o meu par ordenado, lá o meu ponto no plano cartesiano. Então, a diferença da função e da equação é essa. Na equação, a gente vai ter dois valores para x, e na função a gente vai ter infinitos valores para x, e de acordo com o valor de x que eu encontro, que eu escolho, né, eu vou encontrar um valor de y, tá? Formando um par no plano cartesiano, e eu vou conseguir construir aqui o meu gráfico da função. Beleza? Que ele já fala que vai ser uma parábola. Tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar a função aqui, f de x é igual a 3x ao quadrado menos 5x mais 1, e vou jogar lá no GeoGebra. Tá? Até aí, beleza? Beleza. Então, vou fazer assim, ó. Vou escrever aqui, ó, 3x ao quadrado menos 5x mais 1. Vou abrir aqui o GeoGebra. Carregar aqui. Já estava aberto aqui. Então, sempre começa assim, ó. Ou f de x, ou eu posso começar por y também, ó. Y é igual
3 pontinho de vezes, né? X ao quadrado, menos 5 vezes x, mais 1. Deixa eu ver se era isso mesmo. É isso mesmo. Então, aqui no GeoGebra, a gente só vai analisar. Tá? Então, vou apagar aqui. No GeoGebra, a gente só vai analisar. Aqui, observa que a gente tem uma parábola, né? Essa parábola, eu tenho aqui a linha mais grossa na horizontal é o eixo do x, a linha mais grossa na vertical é o eixo do y. Beleza? Então, o que a gente tem que relacionar? A gente tem que relacionar as informações da função com as informações que estão aqui na representação gráfica. Beleza? Então, primeira coisa que eu vou colocar aqui, ó, toda função polinomial de segundo grau eu posso escrever da seguinte forma, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Beleza? Então, qual que é a primeira informação importante que a gente tem que ver? Tá? A atividade só fala da parábola, mas eu vou passar todas as informações que eu achei importante. Então, ela só fala da concavidade, atividade, né? Então, a primeira informação importante, que nesse caso aqui, ó, nessa função, o valor do a é igual a 3, que é o número que está acompanhando aqui o x ao quadrado. O valor do b, vou colocar ponto e vírgula, ó, b vai ser igual a menos 5, tá bom? Que é o valor que está na frente do x. E o c é o valor que está sozinho, que vai ser igual a mais 1 aqui. Tá? E o c, ele vai ser o valor que está aqui, ó, que corta o eixo do y. Beleza? Então, esse daqui vai ser o c. Toda vez que eu tiver uma parábola no plano cartesiano, o c da minha função aqui vai ser aonde a linha aqui da função que forma a parábola vai cortar o eixo do y. Então, ele corta o eixo do y aqui no 1. Tá bom? Outra informação importante, né, que a gente, lá no ensino fundamental, a gente só calcula a Bhaskara e não vê o significado daquilo, é que quando eu calculo aqui a fórmula de Bhaskara, que é quando eu encontro o delta, né, e depois o x, quando eu encontro o x, eu vou ter aqui o valor do x1 e do x2, tá? Que são as raízes da equação. O valor do x1 está aqui, ó, é onde corta o eixo do x. x1 e x2. Até onde a parábola intercepta aqui o eixo do x. Tá? Então, para eu saber aqui aonde que a parábola vai cortar o eixo do x, o que eu faço? Eu vou lá, pego essa equação aqui, né? Pegar a equação, vou igualar a zero e vou aplicar o teorema de Bhaskara lá. Aí vou encontrar o valor de x1 e x2, que vai ser os números que estão aqui. Beleza? Aí, a outra informação importante, que a gente vai ver aqui, é que, tá vendo, ó, o próprio GeoGebra ele já indica os pontos. Ó, tem o ponto C, que é onde corta o eixo do Y. Tem esses dois pontos aqui no eixo do X, que é o X1 e o X2, da fórmula de Bhaskara. E tem um ponto aqui embaixo, ó. Eu vou chamar esse ponto de ponto mínimo. Tá bom? O ponto mínimo é o ponto inferior da parábola. É o ponto mais baixo. Tá? E esse ponto a gente vai chamar de vértice da parábola. Tá? E o vértice da parábola aqui a gente vai calcular da seguinte forma. Eu vou pegar aqui o valor. Eu tenho duas fórmulas, né? A primeira forma, eu vou pegar o valor do B negativo e dividir por 2 vezes o A. E esse daqui eu vou encontrar o valor do X do vértice. Tá? Porque esse vértice aqui, ele é um par, é uma coordenada dentro do plano cartesiano. Tá? E essa coordenada eu vou ter um valor de X e um valor de Y. Para descobrir o valor de X, eu vou ter que utilizar o menos B dividido por 2 vezes o A. Tá? Então, quem que é o menos B aqui? Ó? O menos B, o B é menos 5, então vai ficar assim, ó, menos 5. Dividido por 2 vezes o A, e o A vale 3. Tá? Então, menos com menos é mais, aqui vai ficar 5. E 2 vezes 3 é 6. Então, o valor do X
desse ponto aqui, ele vai ser 5 sobre 6. E depois eu tenho que encontrar o valor do y, ó, o y do vértice, que vai ser dado aqui por delta. Opa, sai um pouquinho aqui, calma aí. Então vai ser delta sobre 4A. 4 vezes o A. Tá? Então aqui o delta, eu não tenho delta aqui. O delta eu tenho que calcular utilizando a fórmula de Bhaskara. Tá? Mas com essas duas fórmulas eu vou descobrir quem que é a coordenada do vértice da parábola. Tá? Então essas são as 4 informações importantes que eu vou ter aqui na minha parábola. Deixa eu realocar aqui ela, senão vai ficar... ficou mais ou menos. Beleza? Então, 4 informações. Primeiro, aonde corta o eixo do y, no C. Aonde corta o eixo do x. x1 e x2, fórmula de Bhaskara. O vértice da parábola, eu tenho aqui a fórmula para o x, menos b sobre 2 vezes o a. E para o y, delta dividido por 4 vezes o a. Tá bom? E aqui o delta eu também vou encontrar a partir da fórmula de Bhaskara. Conforme eu não calculei aqui, não dá para dar continuidade. Beleza? Então, até aí, beleza? Tá, o que eu vou frisar aqui? A atividade fala o seguinte: ele quer saber como é que eu faço para determinar que a minha parábola, se ela vai ter concavidade para cima ou concavidade para baixo. Tá bom? Então, qual que é o legal do GeoGebra aqui, ó? Eu vou reescrever aqui do lado esquerdo no menu, vou reescrever a função, né? Y é igual a 3x ao quadrado menos 5x mais 1. Bom? Então, ficou uma função em cima da outra aqui. O que eu vou fazer? Eu vou mudar o sinal desse 1 aqui, ó. Vou colocar para menos 1. Menos 1. Olha só o que aconteceu com a parábola, ó. Se for um positivo, a linha verde, ela está cortando o eixo do y aqui no 1 positivo. Conforme eu mudei o 1 para menos 1, ela está cortando o eixo do y aqui no 1 negativo. Tá? Então eu posso ir mudando o sinal para ver o que acontece com a parábola. Então o 1 ele vai indicar onde corta o eixo do y. Tá? Aí vou lá e eu mudo novamente aqui. Ó. Agora eu vou mudar o sinal do... Vou voltar aqui o 1 para positivo e vou mudar o valor do 5x. Tá? Então olha que legal. Ó. Quando o x, o sinal do... que seria o b aqui, né? Que seria o b. Ó. Quando o sinal é negativo, ele fica de um lado. Positivo, ele fica do outro. Então, o que acontece? Essa parábola verde, a gente fala que ela teve uma translação na horizontal. Tá? Então, ela andou na horizontal para a esquerda. Beleza? Então, esse sinal aqui, ele vai interferir no movimento da parábola para a esquerda ou para a direita. A gente chama de translação horizontal. Beleza? E agora eu vou mudar aqui, ó. Vou voltar aqui para negativo. E eu vou mudar o sinal do 3. Vou colocar negativo. Olha só o que acontece com a parábola. A parábola, nesse caso aqui, 3 positivo, 3 negativo. O 3 positivo, a parábola aqui, ó, A maior que 0. A concavidade, ó, é para cima. E quando ele é negativo, ó, o A é menor que 0, a concavidade aqui é para baixo. Beleza? Então esse é o legal do GeoGebra. Se eu tivesse que pegar uma malha quadriculada, a gente ia gastar uma aula só para fazer essa análise aqui do sinal.
tá? Que nesse caso, no GeoGebra, fica mais simples. Beleza? Dúvidas? Beleza, então eu vou voltar aqui para a apresentação. Então, eu não preciso mais fazer o gráfico de todas, eu já entendi como é que funciona aqui Eu já entendi como é que funciona a concavidade, tá? Então eu só vou olhar para o x ao quadrado, ó. Então o 3x ao quadrado é positivo, então ó, o a é maior que zero, então a concavidade é para cima, o gráfico vai fazer um U, tá bom? Agora olha a função aqui, ó, g de x. Tá vendo que tem 2x ao quadrado? É uma pegadinha. Ele está falando assim, ó, menos 1x ao quadrado mais 2x ao quadrado. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que somar. Tá? Eu tenho um negativo com 2 positivo, eu vou ter 1x ao quadrado. Então, esse daqui é positivo, ó, o a quando é maior que zero, concavidade para cima. Aí vai formar um U. Beleza? Da forma que ele coloca aqui é uma pegadinha, porque primeiro ele coloca o x menor, na frente ele é negativo. A pessoa vai pensar que a concavidade vai ser para baixo. Mas a verdade não é. Eu tenho 2x ao quadrado. E na h de x, o que ele falou? H de x é igual a menos 4x ao quadrado mais 5x mais 2. Nesse caso aqui, ó, o a é menor que zero, ou seja, negativo. A parábola vai ser assim, ó, com cavidade para baixo. Quer ver? Eu vou jogar lá no GeoGebra para confirmar. Menos 4x ao quadrado mais 5x mais 2. Igual menos 4x ao quadrado mais 5x mais 2. Tá vendo? Ó, com cavidade para baixo. Se eu mudar o sinal do 4, vai ficar assim, ó. Beleza? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, já vi aqui o f de x é com cavidade para cima, o g de x é com cavidade para cima e o h de x é com cavidade para baixo. Certo? Então, vamos lá. Atividade 8 agora. Ó, defina a propriedade observada na atividade anterior para determinar se a concavidade da parábola é direcionada para cima ou para baixo. Então, calma aí que minha filha tá dando um show aqui, calma aí. Beleza. Ó, aqui é a equação do segundo grau, né? Então vamos lá. Ó. Eu vou escrever aqui, a função do segundo grau é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Tá? Então o que vai determinar aqui se a parábola vai ter a concavidade direcionada para cima ou para baixo? Tá? Eu vou olhar sempre o a. O a é o coeficiente do x ao quadrado, é o número que acompanha o x ao quadrado. Então, se o a for maior do que zero, o gráfico vai ter esse desenho aqui. Ó. Ele vai ser dessa forma. Se o a, esse aqui a positivo, né? Se o a for menor do que zero, ou seja, negativo, então o a vai ser isso daqui, ó, com cavidade para baixo. Beleza? É só isso que a gente tem que analisar. É a única coisa que ele pede na atividade 8. Beleza? Dúvidas? Beleza. Então vamos lá. Atividade 9. A 9 não, a 9 é a função do primeiro grau, né? Atividade 10. A 9 a gente viu na outra aula. Ele fala assim, ó, podemos observar como características da função polinomial do segundo grau a quantidade de raízes reais, ou zeros da função, dependendo do valor obtido no radicando delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c.
Aqui ele fala, ó, quando o delta é positivo, há duas raízes reais e distintas. Eu vou ter o valor do x1 e do x2. Quando o delta é igual a zero, há só uma raiz. O valor do x1 que eu encontrar lá no Bhaskara vai ser igual ao valor do x2. Então, se eles são iguais, eu vou ter apenas uma raiz. E quando o delta é negativo, não há raiz real. Tá? Eu não vou ter x1 e x2, eles não pertencem ao conjunto dos reais aqui. Ele vai ser um número complexo, que foi o tema da apostila 2, né? Volume 2. Aí ele fala assim, ó, sabendo-se disso, encontre o valor do delta e identifique a quantidade de raízes reais nas seguintes funções. Então, olha só, eu tenho 4 funções aqui, tá? Todas funções do segundo polinomial do segundo grau, que eu tenho x ao quadrado aqui, beleza? Então, eu tenho duas formas de responder essa pergunta. A primeira, x ao quadrado mais 3, eu vou igualar isso daqui a zero. Aí eu vou resolver essa equação. Conforme essa equação aqui é uma equação incompleta, tá? O A, vou colocar aqui, ó, A, B e C. No caso aqui, quem que é o A nessa equação? Ó, nessa equação aqui, o A é o número que está na frente do x ao quadrado, vai ser 1. Então, ó, nessa daqui, ó, a gente está fazendo a primeira. Ó. O A é o número que está na frente do x ao quadrado, é 1. O B, eu não tenho B, que seria o número que está na frente do x. Essa equação está incompleta, eu não tenho o valor do B. E o valor do C aqui vai ser 3. Então, eu olhando aqui essa função, eu já sei que é uma parábola com concavidade para cima, e ela vai cortar aqui o eixo do y no 3, porque o C vale 3. Mas ele quer saber do delta. Eu teria que calcular o delta, né? O delta é aqui, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o B aqui eu vi que é zero. Então, vai ficar 0 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 3. Tá? Delta é igual. 0 ao quadrado é 0. Aqui eu vou fazer regra de sinal. Ó. Menos com mais é menos. E menos com mais é menos. Tá? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o delta aqui vai ser menos 12. Então, ele fala, ó, quando o delta é negativo, não há raiz real. Tá bom? O que eu vou fazer? Vou pegar essa função y é igual a x ao quadrado mais 3. E vou jogar lá no GeoGebra. Ó. Y é igual a x ao quadrado mais 3. Tá? Então, o que a gente vai observar? Ó? Quando o delta... Vou colocar aqui. Ó. Quando o delta for menor do que zero, ou seja, o delta é negativo, o que vai acontecer? A parábola aqui ele vai ficar acima ou abaixo do eixo do x. Nota que a parábola ela não corta o eixo do x, tá? Porque o x aqui é um número que pertence aos reais. E aqui a gente viu que quando o delta é negativo, ele vai ter que ser um número complexo, não um número real. Tá? Então a parábola vai ser assim, ó. Ou vai ser concavidade para cima, tá? Ou, se eu colocar aqui negativo no x ao quadrado, aqui vai ter... Ó, ou ela vai ficar com concavidade para cima, deixa eu montar outra aqui, igual x ao quadrado mais 3. Tá, então ela vai ficar assim, ó. Ou ela vai ficar para cima do eixo do x ou para baixo do eixo do x, tá? Então, quando o delta é negativo, ela não encosta aqui nem corta o eixo do x. Beleza? Tá. Aí, vamos voltar aqui para o slide. Segunda função, tá? Então, o primeiro método
de saber se o delta é positivo ou negativo, eu fazer essa aqui, ó, a fórmula de Bhaskara, né? Vou fazer o delta da fórmula de Bhaskara e verificar se o delta é positivo, negativo ou igual a zero. O outro jeito é eu pegar essa função aqui e digitar lá no GeoGebra, ó, y é igual a 3x² menos 8x. Vou digitar aqui, ó. Y é igual a 3x² menos 8x. Tá? Então, vou apagar essas outras duas. O que eu vou olhar? Ó? Eu digitei a função aqui, apareceu o gráfico. O que a gente tem que observar? A gente vai observar que se a parábola, que é a linha vermelha, ela cortou o eixo do x aqui em duas partes, tá aqui, ó, em 2 pontos, né? 1, 2. Se cortou em 2 pontos, o delta vai ser maior do que zero, tá? Se a parábola ela fez assim, ó, ela desceu, bateu no eixo do x e subiu, isso aqui, o delta vai ser igual a zero. E se a parábola ela desce, não toca o eixo do x e já começa a subir, aqui o meu delta é menor do que zero. Tá? Então, no terceiro ano, é isso que a apostila quer que a gente faça. Só analisar o gráfico, nada mais. Tá? Então, a gente joga aqui no GeoGebra, ele dá o desenho do gráfico, da função, né? E a gente vai analisar. Nessa atividade, ele só quer que você analise o delta. Se o delta vai ser positivo, negativo é igual a zero. Conforme eu digitei aqui a função e ele cortou o eixo do x em 2 vezes, né? Ele cortou uma descendo e depois uma subindo, eu já sei que o delta vai ser maior do que zero. Aí eu venho aqui na atividade e coloco assim, ó, delta maior do que zero. Na primeira deu delta menor do que zero. Tá? Quando o delta é menor do que zero, aí eu coloco, ó, não há raiz real. Quando o delta é maior do que zero, coloco que há duas raízes, tá bom? Vai ter aqui um x1 e um x2. Beleza? Aí, vou fazer a mesma coisa aqui, ó, para a função 4, 3. Y é igual a menos 4x² menos x menos 3. Aí vem aqui, ó. Venho no GeoGebra, digito lá do jeito que está, y é igual a menos 4x² menos x menos 3. Tá, então deixa eu apagar o vermelhinho. Então, nota aqui, ó. Tá vendo? Essa parábola aqui, ela não cortou o eixo do x. Tá? Então, eu vou falar que o delta dela é menor do que zero. Tá bom? Porque se ela sobe, bate no eixo do x e desce, eu falaria que o delta é igual a zero. Se ela sobe, passa o eixo do x uma vez e depois passa uma segunda vez, eu falaria aqui que o meu delta é maior do que zero. Tá bom? Então, notem que a concavidade dela é para baixo, eu sei que o A é menor do que zero também. Beleza? Aqui eu tenho menos 3, nota que ela está cortando aqui, ó, no menos 3, o eixo do y. Tá? Então, essas são as informações importantes que a gente tem que fazer na análise do gráfico. Beleza? E por fim, o item 4 aqui, ó, ele faz para confundir mais uma vez, ele muda a ordem, ó, ele coloca o x² aqui no final, não coloca aqui no início. Tá? Mas se você digitar do jeito que está aqui lá no GeoGebra, ó, 5 y é igual a 5 mais 6x mais 6x mais x². Nota que independente da ordem que você coloca no GeoGebra, ele vai colocar na ordem certa aqui. Tá? Então a análise vai ficar assim, ó, para analisar esse gráfico. Então ele cortou o eixo do x duas vezes. Então eu sei que o meu delta é maior do que zero. Tá? Eu estou vendo que a parábola é para cima, então eu sei que o meu A é maior do que zero. Tá bom? E aqui, ó, o termo independente, que é o número que está sozinho, é o 5. Ele está cortando aqui, ó, o eixo do y entre o 4 e o 6, né? Ou seja, está cortando aqui no 5.
Beleza? Então aqui eu vou colocar delta maior do que zero. Eu vou ter um x1 e um x2. Nessa daqui, deu para entender? Tá certo. Então, na função polinomial do segundo grau, o exercício sempre assim, ó. Primeira parte, na atividade 7, ele quer que você analise aí a função, né, se a concavidade é para cima ou para baixo. Daí a gente vai olhar a letra A da parábola, da função, né? E depois ele quer saber quantas raízes tem, ou seja, quantas vezes vai cortar o eixo do x. Daí eu vou olhar o delta da fórmula de Bhaskara lá. E aí, na atividade 11, ele fala assim, ó, entre todos os retângulos com perímetros de 24 metros, como os exemplificados a seguir, qual tem a maior área? Tá? Então, essa atividade foge um pouquinho das anteriores, mas o que a gente vê aqui? O perímetro da primeira é 1 mais 11 mais 1 mais 11, né? Então ele já fala que o perímetro dela aqui é 24. E a área dessa figura é igual a 1 vezes 11, que vai ser igual a 11, que é a unidade de medida ao quadrado, né? Unidade de medida. Ele só pede para você fazer isso, não tem... Então, aqui não vai ser a mesma área, ó, ele vai ser o mesmo perímetro. Ó. O perímetro vai ser 6 mais 6 mais 6 mais 6. O perímetro ele já deu que é 24 unidades de medida. A área vai ser o quê? 6 vezes 6. Isso, mesmo perímetro. 6 vezes 6 vai ser 36 unidades de medida ao quadrado. Tá? Então, eu tenho dois retângulos aqui, embora o perímetro seja igual, note que a área vai ser diferente, né? A área do segundo é diferente do primeiro. Já dá até para ver já pela figura, que a gente vê que a segunda figura é maior do que a primeira. Beleza? E a atividade 11 é só isso. A gente não acaba utilizando a função, né? Mas ele dá essa atividade para você ver que quando o perímetro, não necessariamente quando o perímetro é igual, a área vai ser igual. Tá bom? A área vai ser diferente. Porque aqui o perímetro é uma função polinomial do primeiro grau e aqui a área é uma função polinomial do segundo grau. Beleza? Dúvida nessa? Acho que essa era a mais simples, né? Beleza. Então, para a aula de hoje eu separei essas 4 atividades do caderno do aluno. Aí eu vou pegar o vídeo, vou gravar e vou deixar lá no YouTube para quem não conseguiu assistir. Beleza? Eu vou encerrando a gravação do vídeo aqui, daí eu já volto para tirar a dúvida de vocês.